Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Livro de Gálatas capítulo 1. A partir do verso 6. Livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, mesmo assentados. A palavra de Deus diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, Espírito Santo, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a expor a tua palavra, de maneira, Senhor, que possamos compreendê-la, de maneira que a iluminação do teu Espírito, Senhor, possa nos fazer compreendê-la e aplicá-la ao nosso coração e aos nossos dias, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós iniciamos a exposição semana passada do livro de Gálatas, dando continuidade à série que nós iniciamos falando sobre a cruz. E percebemos que na semana passada o apóstolo Paulo inicia esta carta com a intenção explícita de defender o evangelho, de defender a causa, e essa causa está centrada na liberdade cristã e na morte sacrificial de Cristo na cruz do evangelho. Nós queremos dar continuidade a essa exposição, de maneira que ela possa ser aplicada às nossas vidas, e eu queria trazer você um pouco ao contexto histórico dessa carta. O apóstolo Paulo, ele deu início à pregação aos gentios, e a Galácia é exatamente uma dessas cidades em que o apóstolo Paulo dá início à pregação do evangelho, e ali as pessoas se convertem a este evangelho. Paulo prega Cristo, assim como ele diz na carta de 1 Coríntios, que o evangelho não é nada mais do que simplesmente Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E ele começa a pregar a liberdade cristã, em contraposição a um sistema religioso que os judeus estavam pregando em contraposição à liberdade cristã. Bem sabemos, irmãos, que os judeus não receberam Cristo como Messias, e por não receberem Cristo, continuaram a viver na lei mosaica. Dessa forma, eles estavam vivendo ainda as suas pressuposições, as suas leis, os seus dias, as suas cerimônias. E Cristo, quando chega a proclamar o reino de Deus, ele esclarece que ele é o cumprimento do Antigo Testamento, ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento, e nele todas as profecias foram cumpridas. O apóstolo Paulo entende isso claramente, e ao entender isso claramente, ele começa agora a pregar, e ele foi chamado para a pregação dos gentios. Em conformidade, em Atos capítulo 15, quando no primeiro concílio da igreja de Jerusalém,
onde a reunião dos apóstolos, incluindo também o apóstolo Paulo, eles decidiram que eles estariam ali dividindo essa parte. O apóstolo Paulo ficaria pregando aos gentios e os apóstolos estariam dando continuidade à pregação aos judeus. Dessa forma, o apóstolo Paulo começa a pregar aos gentios e abre em suas viagens missionárias diversas igrejas. E esta, a igreja da Galácia, é uma destas. Dessa forma, após o apóstolo Paulo iniciar esta igreja, ensinar sobre Cristo e o Cristo ressurreto, o evangelho em que ele prega, ele sai desta cidade e vai para outro como ele fazia. Mas introduz na igreja da Galácia algumas pessoas, falsos profetas, que ele diz e chama de judaizantes. Esses judaizantes não acreditam na suficiência de Cristo. Olha só a conversa que eles chegam para os irmãos da Galácia. É mais ou menos assim. Eles chegaram para os irmãos da Galácia e começam a dizer: olha, nós somos fruto dos novos apóstolos, aquele a quem Cristo constituiu. Mas eu quero dizer uma coisa: vocês foram pregado o evangelho pelo apóstolo Paulo. Olha, ele não faz parte dos 12. Ele não prega o evangelho todo, ele prega metade do evangelho. Ele falou para vocês de Cristo, um Cristo sim, esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que morreu na cruz, mas não basta apenas o Cristo. Tem que ter o Cristo mais as leis. Tem que ter o Cristo mais as cerimônias. Tem que ter o Cristo e mais alguma coisa. Essa era a pregação que os judaizantes começaram a introduzir-se no meio da igreja da Galácia. E aí eu quero fazer uma ponte aqui agora com o nosso tempo. Nós, nordestinos, somos criados a sermos religiosos. Somos criados e fomos ensinados a acreditar no que vemos. Por isso nos tornamos místicos e queremos pessoas que facilitem as coisas para nós, mostre as coisas mais fáceis para que nós possamos alcançar aquilo que desejamos também de maneira mais fáceis. Por isso, o evangelho nos nossos dias também tem sido pregado por judaizantes. Opa, essa palavra não cabe mais para os nossos dias? Eu vou usar a palavra que o apóstolo Paulo usa de falsos profetas. Mas se eu falar falsos profetas para os nossos dias, muitos não vão entender quem seriam os falsos profetas. Eu quero dizer com falsos profetas, pessoas que utilizam do evangelho e colocam algo a mais, dizendo que a cruz e a mensagem da palavra de Deus não é suficiente para a sua vida. Dizendo que você precisa ter práticas a mais do que apenas crer. Apenas o que a Bíblia diz, o que é necessário para você ter a salvação eterna. Crer no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a mensagem simples do Evangelho que nos liberta da opressão do pecado. Nós não somos livres totalmente do pecado porque ainda somos pecadores e nos tornaremos livres do pecado totalmente no céu. Lá sim não teremos mais pecado. Seremos agora com um corpo transformado, mas agora estamos livres da opressão do pecado, porque Ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas muitos ainda hoje têm dito para nós: olha, só isso não é suficiente. Você precisa de algo mais. Você precisa viver certos dias, você precisa de certas situações, você precisa tomar certos copos de água, você precisa tomar banho com sabonete do sangue de Cristo, você precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo, colocando aspectos místicos dentro do Evangelho, e que isso, irmãos, é teologia errada, é heresia, é falsos profetas que estão na mídia, batendo nas suas casas, nos rádios, e que por muitas vezes eu e você estamos dando ouvidos. Ao olhar para esse contexto em que agora nos inserimos, percebemos que não é muito diferente do tempo do apóstolo Paulo.
Pois naquele tempo o apóstolo Paulo agora decide, por inspiração do Espírito Santo de Deus, escrever uma carta admoestando e mostrando novamente essa palavra como verdadeira. E aí, irmãos, ele começa em primeira instância falando e defendendo o seu apostolado. Foi exatamente isso que nós falamos um pouco semana passada, que na defesa do seu apostolado, ele também defende o Evangelho. Nós falamos semana passada que precisamos também defender este Evangelho. Falamos da motivação do apóstolo Paulo, quando ele está aqui, olhando para o céu, olhando para a glória, de glória em glória, de século pelo século do século, para a eternidade. Ele tem um pensamento, e isso lhe motiva, que é a caminhada do crente para o nosso descanso eterno. É esse descanso que nós estamos aguardando, e nós já desfrutamos desse descanso no próprio Cristo, pois Ele se tornou o nosso descanso para a glória de Deus. Mas ainda há um descanso para nós, como diz o autor de Hebreus, e nós iremos descansar. Isso nos motiva a permanecer firmes e a continuar a celebrar ao Senhor. De maneira que agora, irmãos, diferente das suas outras cartas, o apóstolo Paulo não sauda com alegria a igreja. É interessante pensar, de maneira introdutória, quando o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele dá uma saudação, se identifica como autor, dá as suas credenciais para escrever a carta e começa a dizer: dou glória a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Como ele diz na carta de Filipenses, vocês são a alegria do meu ministério. E assim em outras, até mesmo na igreja de Coríntios, que estava vivendo uma crise terrível de teologia, de responsabilidade com Deus, de heresia dentro da igreja, de divisão. Ele olha para essa igreja e diz: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nessa carta não tem gratidão. Nessa carta, irmãos, para nós pudéssemos usar uma linguagem dos nossos dias, nós hoje usamos muito o WhatsApp para nós falarmos uns com os outros. E há maneiras de falar, quem não aprendeu ainda, vai aprender hoje. A maneira grave de se falar, e que você está falando de uma maneira muito séria, você usa o caps lock, ou mais ou menos a letra grande, começa a escrever com letra grande, e quem está lendo agora sabe que você está falando com ela de maneira séria. É agora como que esse parágrafo aqui estivesse com as letras enormes, dizendo: olha, eu estou falando com vocês, não com alegria, eu estou falando com vocês com seriedade. Essa carta começa agora a dar a gravidade que o apóstolo Paulo olha para a igreja, porque eles estão trocando o Evangelho, porque eles estão deixando de servir a Cristo. E aí ele começa a sua palavra nesse parágrafo dizendo: admiro-me. Verso 6. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. A palavra aqui, irmãos, passando, ela, traduzida do grego, ela pode ter uma outra conotação. Ele usa, na verdade, a palavra desertando. E essa palavra é uma palavra usada muito em ambiente militar, onde a guerra, há dois grupos se combatendo entre si, e de repente alguns começam a trocar de ambiente. Eles desertam de um grupo para o outro. Mas o interessante, irmãos, é que tanto um quanto o outro, os grupos não gostavam dos desertores, ao ponto de matarem esses desertores. A palavra, irmãos, é exatamente trocar de partido, desertar, abandonar aquilo que foi entregue para você como responsabilidade. A ideia, irmãos, é que nós, como igreja militantes, servindo o Evangelho verdadeiro, e as pessoas agora que estão dando ouvido a mensagens erradas e heréticas, estão deixando de servir ao Evangelho, de agregar forças e defender o Evangelho para trocar por algo que é mais fácil e por algo que é errado.
Aí talvez você esteja olhando para mim e dizendo assim, pastor, isso não acontece nos nossos dias? Não, pastor, isso não acontece nos nossos dias. Eu quero dizer para você, irmãos, que sim, acontece nos nossos dias. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas e não compreendem o Evangelho, ou se compreenderam o Evangelho, mas estão querendo algo mais do que apenas a mensagem simples, onde exige de nós, e estão trocando o Evangelho por outra coisa. Estão trocando o Evangelho por outro Evangelho. E isso aqui, irmãos, é gravíssimo. São pessoas que estão desertando, são pessoas que estão cometendo apostasia, são pessoas que estão cometendo, irmãos, abandono da fé, porque não compreendem, ou se compreenderam, desistiram de seguir o Evangelho e a sua graça. Isso é gravíssimo. A palavra do apóstolo Paulo, nesse momento, nos mostra uma ação extremamente grave por estes que estão deixando para trás, por esses que estão abandonando a fé e trocando o Evangelho por um Evangelho místico, por um Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. E ele continua, dizendo, o qual não é outro Evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. E aqui, irmãos, eu queria chamar a sua atenção. De que lado nós estamos? Existe uma frase e uma música cantada muito tempo atrás por Carlos Maré, quando ele dizia, de que lado você está? De que lado você está? Do lado em que nós defendemos a Bíblia ou do lado que nós defendemos o Evangelho falso? E eu queria chamar a sua atenção hoje, agora, para nós prestarmos atenção no que nós estamos vivendo. Hoje, à semelhança do tempo do apóstolo Paulo, estão pessoas batendo em nossas portas, pregando na televisão, pregando no rádio, e que por muitas vezes nós estamos dando ouvido, e que por contrapartida nós estamos por muitas vezes sendo doutrinados por eles, e não participamos daquilo que tem sido oferecido para nós na nossa igreja. E aí, irmãos, nos enquadramos nessa perspectiva de trocar o Evangelho. A dúvida promove em nosso coração uma coisa que não deveria estar acontecendo em nós. De maneira, irmãos, que por muitas vezes caímos no mesmo erro de estarmos abandonando o Evangelho. E é por isso, irmãos, que muitos cristãos que deveriam defender a Cristo, porque se eu e você somos cristãos, nós somos pequenos cristos, seguidores de Cristo. Deixamos de seguir a Cristo para seguir a homens. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. O que eu quero enfatizar aqui, e a gravidade desse texto, é que o apóstolo Paulo está dizendo, a quem vocês querem seguir? De quem vocês são seguidores? De Cristo ou de homens? E aí, irmãos, infelizmente, muitos hoje são seguidores de homens. Ao ponto, irmãos, de que se fulano falar uma coisa, cicrano falar outra coisa, e Beltrano disser, isso é lei acima das Escrituras. O que o apóstolo está querendo agora trazer a clara para os nossos dias é que o Evangelho não pode ser trocado por falácias. O Evangelho não pode ser trocado por homens. O Evangelho não pode ser trocado por nada. O Evangelho é regra de fé e prática para as nossas vidas. Nós que somos seguidores de Cristo, nós não podemos trocar a cruz do Calvário, a mensagem do Evangelho por qualquer outra coisa que por aí tem sido pregado, irmãos.
Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós temos dado ouvido a esse tipo de pessoas. E aí, irmãos, com o advento agora do YouTube, que é uma bênção, não estou dizendo que é ruim, é uma bênção, mas há muita, desculpa a palavra, porcaria que tem sido pregado por aí, e dado a muitos ouvido a isso, onde o Evangelho não tem sido pregado de maneira correta. Do mesmo modo, há muitas coisas que têm sido pregadas de maneira correta, e é bom que você escute isso, porque vai lhe promover conhecimento, vai lhe fazer defensor do Evangelho, isso é bom, mas cuidado, procure sua liderança, procure seu pastor para saber que se aquilo que você está ouvindo deve ser ouvido por você mesmo, porque por muitas vezes nós nos confundimos, e traz apenas para nós confusão na cabeça e deixamos de servir ao Senhor. Eu quero, irmãos, trazer para você agora uma coisa muito séria. Não podemos trocar o Evangelho e por muitas vezes nós temos feito isso. Igrejas e igrejas, irmãos, que estão lotadas, porque o Evangelho tem sido pregado de maneira errada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós crentes, nordestinos, brasileiros, gostamos do que é fácil e do que é novo. O novo, irmãos, apesar de nos trazer medo, nos traz curiosidade. Basta dizer que fulano e cicrano tem algo novo, uma nova visão do Evangelho. Nossa, eu quero saber. O que será que esse homem descobriu? E o que é que ele tem de novidade que ninguém descobriu até hoje? Espera aí. Que novidade é essa? Que evangelho é esse que ele está querendo acrescentar ao que há 2000 anos homens instruídos por Deus têm identificado, mostrado, lido, exposto, pregado, que é diferente? A palavra de Deus, irmãos, não pode ser trocada. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas têm deixado de olhar para o Evangelho da cruz, para o Evangelho que nos liberta, para correr atrás de algo fácil, para correr atrás de pessoas que querem te revelar aquilo que por muitas vezes não acontecem, que querem te mostrar algo que você nunca vai ver, e querem amaciar o teu ego, que por muitas vezes nós gostamos. O Evangelho, irmãos, pregado de maneira correta, nos confronta, revela o nosso pecado, nos manda servir e nos faz ser discípulos de Cristo. É esse Evangelho que nós devemos seguir. Só que tem um detalhe. Nós gostamos da novidade. Só que essas pessoas que pregam novidade, que por muitas vezes nós associamos essas pessoas como bênção, como pessoas que são de alto nível, que têm acesso a Deus mais do que outras pessoas. Olha o que é que o Evangelho diz. O apóstolo Paulo, sem medo de errar, na verdade inspirado por Deus, diz: mas eu quero dizer uma coisa a vocês, olha só. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Seja amaldiçoado. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? É que essas pessoas que pregam o evangelho de maneira desassociada, que pregam o evangelho místico, que dizem que só Cristo não é suficiente, essas pessoas são amaldiçoadas. Aí eu pergunto a você, a quem você quer seguir? A Cristo ou a maldição? Levante sua mão. Parece que ninguém agora. Sabe por que parece que ninguém?
Porque você está sendo compreendido pelo Evangelho verdadeiro. Dessa maneira, irmãos, nós vamos identificar o falso evangelho. Aquilo que se colocar a mais do que Cristo. Aquilo que diz para você tanto uma coisa do passado como uma coisa do presente, e que diz que Cristo não é suficiente para você ter a salvação, é anátema e maldito aquele que está pregando. Infelizmente, irmãos, multidão de pessoas tem seguido fulano, cicrano e beltrano. Tem deixado de servir a Cristo para servir a homens. Tem deixado de ser guiado pelas Escrituras para ser guiados por falsos mestres. De que lado você está? A quem você tem seguido? E a quem você quer seguir? Homens que são considerados malditos e que mostram para você coisas fáceis, passes de mágica, revelações futuristas, ou as Escrituras que o próprio Deus deixou para você, ainda que por muitas vezes revelem quem nós somos. Diga para nós que somos pecadores, que Cristo morreu no nosso lugar, que Ele ressuscitou e agora está no trono, governando todas as coisas, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, e a quem nós devemos prestar conta. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é a quem devemos prestar conta de todas as coisas. Ele é, e por meio das Escrituras, as Sagradas Escrituras, é que nós devemos conhecê-lo. E sabe, irmãos, infelizmente, as pessoas não compreendem isso. E aí, irmãos, vivem a vida como querem, seguindo a homens ou os seus próprios achismos, seguindo as suas entidades malditas ou a sua própria convicção, sempre deixando a Bíblia de lado. E aí, irmãos, quando eu e você não encaramos e não olhamos para as Escrituras como regra de fé e a estudamos como devemos estudar, nós não estamos seguindo a Cristo, porque nós não conhecemos. Recentemente eu estava com o pastor Inácio e ele fez uma pergunta em um determinado lugar a um grupo de jovens. Quem de vocês aqui já leu a Bíblia toda? Num grupo de quase 130 pessoas, 5 pessoas levantaram as mãos. A pergunta é: quem você está pregando? A quem você está evangelizando se você nem conhece a Bíblia, o manual que Ele deixou para você? Quem é o Deus que você serve? Sabe por que nós trocamos o Evangelho, irmãos? Porque nós não conhecemos a Bíblia. Sabe por que nós trocamos o Evangelho, irmãos? Porque nós não participamos do culto de doutrina. Nós não viemos para a escola bíblica. Nós preferimos dormir até mais tarde, trabalhar até as altas horas e nunca colocar Cristo e a Bíblia como prioridade nas nossas vidas. A palavra de Deus nunca é prioridade para nós. Achamos, irmãos, que vir para a igreja no culto de domingo à noite, todos os domingos, entregar os nossos dízimos, ou não, como alguns não entregam, acham que vão ganhar a vida eterna por isso. Não, irmãos, a vida eterna é simples. É simples. Creia no Deus da Bíblia. Creia no Cristo que a Bíblia revela, que veio há 2000 anos atrás e morreu no teu lugar. Creia, é simples, creia. Mas, além de crer, conheça Ele por meio dessas Escrituras. Não por homens, não por falsos profetas, mas pelo que Ele deixou. Esse livro é regra de fé e prática. E infelizmente, irmãos, nós vivemos hoje um ambiente em que a palavra de Deus não é prioridade e que os crentes não conhecem nem leem as Escrituras. Ah, pastor, mas nós não lemos. Sim, aí eu digo para você, nós não temos o costume de ler. É verdade. Nós não temos a cultura
de ler livros. Concordo. Só que, irmãos, esse é o caminho. Essa é a maneira de estudar a palavra de Deus. Lê-la, ouvi-la e aprendê-la. Vivê-la. Se você não faz isso, eu me pergunto se estamos servindo a Deus. Ou se estamos sendo apenas religiosos. Há exemplo e vários exemplos que a Bíblia nos diz. Como, por exemplo, a mulher samaritana, que estava tendo a sua vida normal, religiosa. Mesmo à margem da sociedade samaritana, achava-se religiosa. Se deparou com Cristo. E mesmo assim se achava uma mulher religiosa. E aí Cristo olhou para ela, mostrou o seu pecado. E depois ela reconheceu que ele era o Cristo e se tornou uma missionária. Há exemplo dos fariseus, que queriam acusar a Cristo. Mas eles estavam trocando o Evangelho. Não estavam enxergando. E hoje, irmãos, infelizmente nós estamos vivendo essa mesma realidade de pessoas que estão voltando às igrejas por um evangelho falso, místico, partidário e humano. Em contrapartida disso, não querem ter o sacrifício de conhecer a Deus por meio das Escrituras. E eu quero bater na tecla aqui, irmãos. É necessário estudar as Escrituras. É necessário, irmãos, defender este evangelho. E para nós defendermos o Evangelho, precisamos conhecê-lo. E se nós não conhecemos, nós estamos nem defendendo, nem vivendo um cristianismo verdadeiro. E aqui eu me incluo com você. Será que eu realmente tenho sido seguidor de Cristo? Ou apenas tenho vivido a minha vida como eu quero? De maneira religiosa, vindo aos cultos domingo a domingo, querendo dar satisfação à sociedade e a um grupo social. Deus não te chamou apenas para vir aos cultos. Deus te chamou para ser discípulo. Ele usa algumas frases interessantes. Ele diz, ele te chamou para ser sal e luz. Se o sal não está sendo salgado, está insípido, não serve. Se a luz não está colocada no alto, mas debaixo da mesa, não serve. E por muitas vezes nós estamos assim, sendo sal sem sabor e sendo luz apagada. Porque nós estamos vivendo um evangelho falso e vivendo as nossas próprias vontades. Aqui o apóstolo Paulo, ele conclama aquela igreja a prestar atenção, a viver o evangelho, a denunciar o falso evangelho e conhecer as Escrituras. Esse é o desafio para nós. Esse foi o desafio para a igreja da Galácia. E é o que nós precisamos viver hoje. A pergunta é, para nós terminarmos: você está disposto? Você quer viver esse evangelho?